Lucas, um versículo pequeno, um dos menores do Novo Testamento, 17:32 de Lucas, a palavra do Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Apenas isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua igreja aqui presente. Te louvamos pelos louvores, pelos hinos, por tudo aquilo que já aconteceu. Mas nós queremos meditar um pouco na tua palavra para participarmos da Santa Ceia. E te agradecemos pela vida dos teus filhos, Pai, que aqui estão. E assim que a tua palavra venha ao nosso encontro nesta noite, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, Jesus, quando palmilhava por essa terra, foi Ele mesmo que disse essas palavras: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem hoje, antes de eu falar esse versículo, quem hoje lembrou da mulher de Ló? Quem nessa semana, nesse mês, lembrou da mulher de Ló? Quem sabe tem alguém aqui dizendo: eu não quero que meu esposo lembre de mulher de ninguém. Mas calma, calma. Essa advertência foi feita pelo nosso Mestre Jesus, que nos falou de maneira profunda. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque o crente que segue os passos dessa mulher e olha para trás, para os prazeres, para os deleites do mundo, deixa de ser o sal da terra da qual falou Jesus, e o mesmo passa a ser uma estátua de sal, como a mulher de Ló, que olhou para trás em desobediência a uma ordem divina e na mesma hora ficou inerte, ficou sem vida. Irmãos, nós observamos a grande importância dessa advertência, porque essa advertência não foi feita por qualquer pessoa, mas foi uma advertência feita por Jesus a todos os seus ouvintes. E isso mostra o valor, a importância desse aviso. Foi um aviso, um lembrete que Jesus cravou no coração dos seus ouvintes, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher, com toda a sua família, morava em uma das cidades mais pecaminosas da época do registro bíblico. Ela morava em Sodoma, e essa cidade era conhecida por causa dos seus pecados, das suas imoralidades, da sua idolatria. Essa cidade era uma cidade imoral. Mas nós vivemos numa época que a gente fica pensando: será que a época que nós estamos vivendo é tal qual a época de Sodoma e de Gomorra? Vivemos uma época, eu creio, irmãos, que até pior do que Sodoma e Gomorra. Naquela época, a depravação moral, a depravação social e espiritual nem se fala, era algo natural naquela cidade, a ponto de Deus não suportar mais a imoralidade daquela cidade. E Deus disse: eu vou destruir essa cidade. A violência, os crimes e as depravações eram algo normal que acontecia naquela cidade. Não é diferente das nossas cidades hoje. As nossas cidades passam pelas mesmas ou piores depravações do que em Sodoma. Nós vivemos em um mundo que está se perdendo velozmente os valores morais, isso de maneira galopante. Vivemos em um mundo em que o mundo tem desprezado a palavra de Deus,
e tem se voltado para o materialismo e para as paixões da carne de maneira desenfreada. A tragédia da mulher de Ló é, infelizmente, a tragédia do ser humano nos dias atuais. A tragédia, o que aconteceu com a mulher de Ló, é a tragédia do ser humano na época que nós vivemos. Isso porque a mulher de Ló não levou Deus a sério. E não é diferente hoje, irmãos. Nós vivemos num mundo que não se leva Deus e a sua palavra a sério. Muitos pensam que Deus está brincando de ser Deus. A mulher de Ló, ela foi advertida, mas ela não acreditou na advertência. Não é diferente hoje. A palavra de Deus vem aos nossos corações e a palavra de Deus nos adverte. Mas nós temos uma tendência, o mundo hoje tem uma tendência a não levar as advertências bíblicas a sério. E acham que não vai acontecer julgamentos que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Essa advertência, quem sabe a mulher de Ló dizia, essa advertência não pode ter vindo de Deus. Isso não deve ser a verdade. Essa advertência é uma fantasia desses anjos, dizendo que a cidade vai ser destruída a fogo. Isso não é verdade. Deus tem deixado diversas advertências para o seu povo hoje, mas com tristeza na alma, nós observamos, não o povo lá fora, porque o povo lá fora já está complicado, irmãos. Se eu estou falando é do povo da igreja, porque a mulher de Ló era crente, pelo menos até ali, era crente. O anjo veio lá para tirar ela, para não ser destruída. Deus mandou mensageiros para tirar aquela família, para não ser destruída junto com a cidade. Mas ela não levou Deus a sério. Ela achou que era uma fantasia. E eu quero dizer que quando não se leva Deus a sério, irmãos, as pessoas vão passando por um processo de morte espiritual. Quando não se leva a Bíblia, as advertências de Deus, quando não se leva Deus a sério, quando se brinca de ser crente, quando Deus passa a ser, parece uma pessoa tão distante, que não tem nada a ver com o meu dia a dia. Irmãos, isso se fala que é um processo de morte espiritual acontecendo na vida da pessoa. As pessoas hoje vão deixando de ser uma bênção no reino de Deus e têm suas vidas imersas e tragadas pelo destemor a Deus. Nesse labirinto de falta de temor, falta de respeito para com Deus e para com os homens de Deus, as pessoas já não conseguem obter uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com sua palavra. As pessoas já têm dificuldade de realmente temer ao Senhor e dar crédito à palavra do Senhor. Há muitas pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus. Quando eu digo muitas pessoas, eu estou falando de crentes, que as pessoas lá fora não têm esse grau de conhecimento. Nesse processo, irmão, de não levar Deus a sério, as pessoas se tornam uma estátua de sal. Antes tinha vida, mas agora é algo inértil. Antes aquela mulher tinha vida, andava, falava, olhava, pensava, agia. Mas ao desobedecer a Deus,
a sua advertência, ao olhar para trás, ela ficou inerte. A mulher que falava já não falava mais. A mulher que pensava já não pensava mais. A mulher que olhava já não podia olhar mais. A mulher que andava já não andava mais. A mulher que podia tocar já não podia tocar mais. Estava inerte, virou uma estátua de sal. Isso tem acontecido na vida de algumas pessoas. A mulher de Ló, irmãos, pensava que o melhor que Deus tinha para ela estava em Sodoma. E o seu coração e a sua alma estava atrelada a Sodoma. Ela não conseguia separar-se de Sodoma. Mas Deus tinha algo muito melhor para ela em outro lugar, não em Sodoma. Sodoma respirava imoralidade. Sodoma ficou sendo uma cidade nojenta aos olhos do Senhor. Irmãos, quantas pessoas, quantos crentes estão morrendo porque não acreditam na possibilidade de algo profundo de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque não conseguem crer nas promessas que Deus tem para as suas vidas. Quantas pessoas têm perdido vitórias retumbantes da parte do Senhor porque não conseguem olhar somente para o Calvário, não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para Jesus, não conseguem olhar para a cruz de Cristo, mas sempre estão olhando para trás, com os pés atolados na lama do passado e dos seus pecados. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem olhar para o Calvário, mas olham para o Calvário e fazem uma mistura, porque estão olhando para trás. E a advertência é não olhar para trás. A advertência é olhar para Jesus, para o Calvário. De lá emana a nossa vitória, de lá emana a nossa alegria, de lá emana o perdão dos nossos pecados, de lá emana a graça redentora de Jesus para a nossa alma. Nós vemos, irmãos, que laços profundos prenderam esta mulher a Sodoma. Laços que prendiam a mulher de Ló. Muitos dos laços que prenderam a mulher de Ló estão presentes nos corações de muitas pessoas hoje, de muitos crentes. Muitos estão apegados às coisas do passado que precisam realmente ser destruídas antes que elas venham lhes destruir, quem sabe. Você precisa destruir alguns laços que te prende ao passado. E se você não destruir esses laços vão te destruir. Nós vemos que a mulher de Ló, ela tinha algumas coisas que prendiam ela a Sodoma. E como ela não cortou esses laços fizeram seu coração voltar para Sodoma. Um dos primeiros laços que eu vejo era a comodidade. Pastor, comodidade é pecado? Não. Todos querem viver bem. O ser humano anseia por mais comodidade. Mas você não pode deixar a comodidade entrar na vida espiritual, porque isso vai levar o crente ao comodismo total, ao conformismo e à preguiça espiritual. Tem muitos crentes que o comodismo entrou na sua vida espiritual, estão acomodados, não buscam mais o Senhor, não têm anseio de coisas novas da parte de Deus, se conformam com uma vida seca, oca, vazia, inexpressiva espiritualmente, estão acomodados. Vem na igreja uma vez por semana, alguns uma vez por mês, outros em 3 meses em uma vez, estão acomodados. Mas Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, ela se acomodou com o que acontecia em Sodoma. Ela se conformava com as coisas depravadas e erradas que aconteciam em Sodoma.
E ela ficou tão acomodada a isso, conformada com isso, que quando os anjos vieram tirar ela, ela não aceitava. Seu coração estava preso à comodidade de Sodoma. Irmãos, não deseja, que você não venha nunca desejar ficar nesse comodismo que venha trazer morte espiritual à tua vida. Você não pode ficar acomodado. Há algo novo de Deus para a tua vida. Há algo novo de Deus para o teu lar, para a tua casa. Há algo tremendo que Deus quer realizar. Deus pegou aquela família e Deus tinha algo novo para aquela família. Mas aquela mulher não queria algo novo, ela não queria o novo de Deus, ela não queria a presença de Deus, ela não queria as coisas de Deus. Ela voltou o seu olhar para Sodoma, para a depravação daquela cidade. Aquela mulher tinha laços de prosperidade. Quem não quer ser próspero? É pecado ser próspero? Não. Todo crente, automaticamente, quando ele aceita Jesus, ele começa a ser próspero. A prosperidade está no DNA do Evangelho, mas não a prosperidade que se apregoa por aí. Porque há uma prosperidade que se apregoa até que se o crente ficar doente, porque não é crente. Essa prosperidade é realmente totalmente equivocada, totalmente errada. Veio do inferno esse tipo de prosperidade. Porque o crente fica doente, sim. Lázaro ficou doente e morreu até, né? E era amigo de Jesus. E assim outros. Irmãos, sempre é bom ser próspero, porém temos que ter todo cuidado para não permitir que venhamos medir nossa vida de relacionamento com Deus com as coisas que possuímos. Você não pode medir a tua prosperidade, o que você ganha, o que você tem, com a tua comunhão com Deus, porque não tem nada a ver em certo sentido. Não quer dizer porque você não tem, que você não tem comunhão com Deus. Também não quer dizer porque você tem, que isso quer dizer que você tem comunhão com Deus. Não. Eu conheço muitas pessoas que têm muito e são miseráveis espiritualmente, não tem nada. Mas eu conheço pobres, financeiramente, que têm tudo. Tem a alegria de Deus, tem a presença do Espírito Santo, são cheios de unção, cheios de graça, porque a nossa comunhão com Deus, o que nós temos de Deus, não pode ser medido pelos nossos bens materiais. Bens materiais são bênçãos que Deus pode nos dar, mas nós temos que servir a Deus com bens ou sem bens, tendo ou não tendo, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. Essa mulher, ela tinha uma independência, ela queria viver longe de prestar contas a alguém, ela não queria prestar contas a ninguém. Ela, quando foi saída, tirada de Sodoma, ela disse: não, eu quero Sodoma. Ela achou que era independente. Eu não preciso dar satisfação a anjos, não preciso dar satisfação até a essa advertência de Jesus. Quantas pessoas que acham que não preciso dar mais satisfação ao pastor, não deve dar satisfação aos seus dirigentes, não deve dar satisfação a ninguém. Sou independente, eu tenho a minha vida, ninguém tem nada a ver com minha vida. Não é bem assim. Você precisa ter compromisso com Deus e a sua obra. Irmãos, aquela mulher, ela estava vivendo um descaso, uma vida negligente. E isso leva as pessoas a ficarem presas em demasia ao seu passado. E as pessoas estão dando de ombro a transformação que Deus quer realizar nas suas vidas. Essa mulher estava presa por saudades. Ela nem bem foi tirada de Sodoma, mas já estava com saudade de Sodoma.
É quase igual a nação de Israel. Sofrendo, orar, pedindo: Deus, intervenha, tira nós dessas chibatadas, dessa prisão, desse terror do Egito. Quando Deus tirou, na primeira luta, a Bíblia diz que eles ficaram com saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. Tem crente assim, irmão, aceita Jesus, mas fica com saudade das cebolas do pepino do Egito. E quando vai para o Egito, só vai sofrer. O Egito é só sofrimento. Essa mulher foi atraída pelo seu passado. Ela desprezou a ordem do livramento do Senhor. Deus estava dando livramento. Deus mandou anjos: vão lá e tire Ló e sua família daquela cidade, porque essa cidade será destruída. Mas ela desprezou o livramento do Senhor. A mulher de Ló, ela não cortou os laços que prendiam a sua alma com Sodoma. Irmãos, quando o crente não corta os laços que prendem a ele ao mundo lá fora, ao mundo de onde ele veio, ao mundo de pecado, ao mundo nojento, ao mundo de imoralidade, ao mundo das fantasias, quando as pessoas vêm para a igreja e ainda estão ligadas com esse mundo pecaminoso, irmãos, realmente a sua vida vai virar uma estátua de sal. Quantas pessoas estão presas às coisas, e isso estão impedindo o seu desenvolvimento numa caminhada espiritual vitoriosa. Quantas pessoas não conseguem ter vitória espiritual, porque ainda estão presas às sodomas da vida. Mas em nome de Jesus, irmãos, que esta palavra de alerta do Mestre, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, venha falar alto ao seu coração. Por quê? Por que Jesus fez essa recomendação? Porque Jesus disse que eu, que você, que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Há algumas razões por que Jesus falou isso. Porque, primeiro, a mulher de Ló, ela recebeu muitos privilégios. Jesus estava dizendo: lembrai-vos dessa mulher, que ela foi privilegiada. E eu quero dizer para você, irmãos, que se tem um povo na terra que está sendo privilegiado, é o povo hoje do nosso Brasil. Eu estou falando de outras nações. Vamos falar da nossa terra. O povo brasileiro está sendo privilegiado com o Evangelho como nunca antes. Ainda nós temos toda a liberdade para adorar, para glorificar, para buscar ao Senhor. Isso são privilégios que Deus está nos dando. Porque em muitos países que já tiveram a mesma liberdade que nós, hoje eles já não têm essa liberdade. Em muitos países que foi varrido de norte ao sul, leste e oeste pelo Evangelho, hoje falar de Cristo lá é morte. Mas nós estamos sendo privilegiados. Quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava dizendo: mulher de Ló teve privilégios. Lembre-se que você também está sendo privilegiado. Lembre-se dos privilégios. Essa mulher, ela tinha um outro privilégio, tinha um esposo que era crente. Ló tinha suas dificuldades, ele teve seus momentos complicados, mas era crente. Ela teve um esposo que era crente, mas ela não é crente. Não queria nada com Deus. A ponto, diz Deus, dizer: não olhe para trás. E ela olhou para trás, ficou inerte numa estátua de sal. Mas Ló não olhou para trás, Ló continuou a caminhada. Irmãos, que privilégio você ter um esposo crente, uma esposa crente, filhos crentes, pais crentes, mãe crente. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Já pensou se o teu esposo, se a tua esposa não fosse crente? Eu sei que aqui temos irmãos
que seu esposo não é crente, irmãs, e irmãos que seu esposo não são crentes. E sei que é uma batalha que você enfrenta no teu lar pelo teu esposo não ser crente, pela tua esposa não ser crente. Mas você que tem esposo crente, agradeça a Deus. Você que tem esposa crente, agradeça a Deus pela tua esposa que é crente. Isso é um privilégio, irmãos. E a mulher de Ló, ela jogou fora todo o privilégio que tinha. Não só esse privilégio. Quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus estava dizendo, essa mulher, ela teve um parente que era crente. Ela teve Abraão, o grande pai da fé. Irmãos, ser parente de Abraão não era pouca coisa, era um privilégio. Abraão foi considerado o pai da fé. Essa mulher ouvia Abraão, Abraão chegava na casa, aconselhava, orava, falava. Ela tinha Abraão, que era o pai da fé. E a bem da verdade, eles foram muito abençoados por causa de Abraão. Porque Deus abençoou e enriqueceu Abraão. E automaticamente, quando eles estavam juntos, eles foram também enriquecidos. Ela conheceu Abraão. Ela conheceu a história de Abraão. Ela sabia que Abraão tinha sacrificado Isaque e que Deus tinha dado todo o livramento. Que privilégio essa mulher teve, mas ela jogou tudo isso fora. Mas ela teve um privilégio muito maior. Essa mulher, quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus estava dizendo, lembrai-vos que essa mulher hospedou anjos em sua casa. Irmãos, anjos chegaram na casa dessa mulher, conversaram com ela. Anjos livraram eles de serem sacrificados, mortos pela população da cidade, que queria abusar delas primeiro e depois até dos anjos. Mas os anjos estavam ali protegendo. Essa mulher teve privilégio que os anjos pegaram pela mão dela e tiraram ela da cidade, segura na sua mão. Irmãos, já pensou que privilégio um anjo segurar na tua mão? Nós não estamos aqui cultuando o anjo, mas é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Anjo pegar nas nossas mãos. Anjo pegaram nas mãos daquela mulher, tiraram ela do perigo, tiraram ela da cidade e falaram, este é o caminho. Só tem uma recomendação que Deus disse, não olhe para trás. Que privilégio, irmãos. Essa mulher teve o privilégio de receber orientação direta de Deus através dos anjos. Foi orientação que Deus deu para aquela mulher, alertando ela e seus familiares. Muitos foram os privilégios que essa mulher teve. Mas, infelizmente, irmãos, ela jogou todos esses privilégios fora. Esses privilégios não foram suficientes para salvar a sua vida. Essas vantagens que ela teve não alteraram a sua paixão por Sodoma. Mas eu espero, irmãos, que os privilégios que você está tendo, aleluia, que os privilégios que Deus está te dando, porque hoje não é anjo que pega na tua mão, hoje é o próprio Deus que pega nas tuas mãos. É Ele que diz, não temas, porque eu sou teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Isso é um privilégio que você tem, irmãos. Nos momentos de angústia da vida, você não está sozinho, porque Ele prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias. Essa advertência de Jesus é muito solene, irmãos.
ele não nos convida a lembrar de Abraão, ele não diz para lembrar de Isaac, de Jacó, de Sara, de Ruth, de Débora, que foram pessoas tremendas da Bíblia. Mas Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, depois de tantos privilégios, resolveu dar as costas para tudo isso. Resolveu abandonar a advertência do Senhor. Ela não resistiu à tentação. Quando ela ouviu alguns barulhos de estrondo às suas costas, ela não resistiu. Não pode que a minha cidade, a minha paixão, a cidade que eu tanto amo, não acredito que está queimando. E ela olhou para trás. Não acreditava no que Deus tinha falado. Deus tinha dito: não olhe para trás, porque a cidade vai ser destruída a fogo. Não acreditou na advertência de Deus. Mas não é muito diferente hoje não, irmãos. Deus fala pela sua palavra, Deus fala, as pessoas não estão hoje levando Deus a sério. As advertências de Deus parece que bate como aquele sino que dá um som e não passa disso. Não consegue mais penetrar no coração de muita gente. Mas essa mulher pecou com seu olhar, porque o seu coração continuava preso a Sodoma. Pecou por não obedecer à ordem divina. A mulher de Ló é o tipo de pessoa de mente mundana, carnal, que não se importa com a salvação da sua própria alma. A mulher de Ló, irmãos, estava próxima à salvação, estava próxima, perto, estava salva. Mas mesmo com tantos testemunhos e privilégios, e praticamente salva, a si mesmo, ela se perdeu na caminhada. Olhar para trás significa, irmãos, rebeldia contra a palavra de Deus. Olhar para trás significa desobedecer às ordens de Deus. Olhar para trás significa resistir aquilo que Deus ordena. Olhar para trás é permanecer com o coração endurecido às advertências do Senhor. E a advertência de Jesus foi em decorrência que a mulher de Ló achava que sua felicidade estava em Sodoma. A sua felicidade, irmãos, não está no mundo aí fora, não está na imoralidade desse mundo. A sua felicidade está em Jesus, está em obedecer a sua palavra, está em amar a sua palavra, está em viver a palavra do Senhor. Para chegar ao final, nós vemos o terrível fim desta mulher. Nós vemos, irmãos, que essa mulher nunca conheceu a cidade para onde foi seu esposo. E assim todos os desobedientes nunca vão conhecer a cidade santa, a cidade onde os crentes vão morar, a cidade onde o Senhor prometeu. Quem não for obediente à palavra de Deus não vai conhecer esta cidade das moradas celestiais. Ela ouviu falar de uma cidade segura, mas não chegou lá. Todo dia você está ouvindo da cidade santa. Oh, irmão, lute para chegar lá, Porque todo dia vem alguém querendo desvirtuar tua atenção. Todo dia vem alguém querendo tirar esta cidade do teu coração. Mas diga não. Não para o mundo, não para a imoralidade, não para o pecado. A mulher de Ló, pelo seu ato de desobediência, foi transformada em uma estátua de sal. Antes havia vida, agora estava inutilizada, apenas uma estátua. Irmãos, com pesar no coração,
com tristeza na alma. Infelizmente, esta cena está se repetindo na vida de muitas pessoas. Antes, quantas pessoas eram bênção, mas agora estão inutilizadas, como uma estátua, sem nada fazer para Deus. Não consegue fazer mais nada para Deus. Irmãos, o trágico acontecimento com a mulher de Ló nos revela o destino final de todos que dão as costas para a palavra de Deus. Quem deseja servir a Deus de todo o coração não pode ficar olhando para trás, porque olhando para trás é voltar-se para o pecado, para a vida velha. E a Bíblia diz que tudo se fez novo. Quem olha para trás, irmãos, começa num processo de morte. E alguns já morreram espiritualmente. Quem olha para trás deixa de ser bênção no reino de Deus. Quem olha para trás vai perdendo todos os referenciais de um crente verdadeiro. Quem olha para trás perde a comunhão com Deus. Quantas pessoas que estão com a mulher de Ló amarrada às coisas do passado e sem acreditar nas promessas de Deus. Muitos estão enterrando suas vidas no seu passado. Estão complicando o seu presente. Estão enterrando suas expectativas do seu futuro nas sodomas da vida. Mas eu quero dizer que há uma nova Jerusalém para você. Esqueça Sodoma. De lá você saiu. E não tem nada bom lá. Muitos estão morrendo espiritualmente, irmãos, porque não conseguem mais crer que Deus tem algo especial para a sua vida. E que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas Deus tem o melhor para você, que é a vida eterna, para levá-lo ao céu, para viver com Ele para todo sempre. A mulher de Ló, irmãos, a bem da verdade, ela cuidou somente dos seus interesses, das suas paixões, das suas expectativas. E ela não tinha nenhuma expectativa de futuro, de Deus, das promessas de Deus. Ela virou um monumento da incredulidade, da desobediência, um monumento daqueles que não têm fé, um monumento daqueles que não acreditam nas promessas de Deus. E a minha tristeza é que a mulher de Ló está fazendo discípulo hoje. A mulher de Ló está fazendo discípulo. Quantas pessoas que eram bênção na igreja, mas se converteram numa estátua, inertes, parados, acomodados, sufocados pelos prazeres, pelas paixões mundanas. Temos que tomar todo cuidado. Eu, irmãos, e você, não podemos passar a nossa história uma lembrança de tragédia espiritual. Quantas pessoas que já passaram por esse púlpito, que viraram uma tragédia espiritual. Quantas pessoas que você conhece, que estavam adorando, louvando a Deus, era uma bênção na igreja. Mas a gente perguntou: onde está aquele irmão? Onde está aquela irmã? Onde está aquele jovem? Onde está aquele pastor? Onde está aquele presbítero, aquele dirigente? Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua, está inerte, parado. Por quê? Porque voltou o seu olhar. Tirou o seu olhar de Cristo, tirou o seu olhar de Jesus. E quem tira o olhar de Jesus se converte numa estátua, fica inerte, parado, sem vida. Quantas pessoas que estavam entre nós eram cheias da presença do Espírito Santo, mas hoje você olha uma estátua.
E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos irmãos que estão perguntando: cadê aquele irmão? Cadê aquele obreiro? Cadê aquele jovem? Cadê aquele irmão que ocupava o púlpito? Cadê aquele que tocava na banda, cantava no coral? Cadê? Viraram estátuas, estão inertes, petrificados, não conseguem fazer mais nada, são um monumento da incredulidade, um monumento das paixões mundanas. Hoje muitos têm se tornado isso. Muitos têm virado uma estátua. E o pior, irmãos, que a mulher de Ló, ela ficou ali, próximo ao Mar Morto, parada ali, ficou petrificada ali. Mas hoje as estátuas são ambulantes. É lá no serviço, é na igreja, é lá na sua casa. Ninguém nem sabe que são crentes. Na igreja, vem, pode pregar, pode cantar, pode alguém virar piroleta aqui, pode fazer tudo. Não sente nada, não ouve nada. Uma estátua não sente. Uma estátua não vê. Uma estátua não fala. Você pode bater numa estátua, não sente. Tem crente que é assim, irmãos. Deus fala, alguém canta, alguém vira até piroleta aqui, como disse. Não sente nada. Mas nessa noite é um alerta do Senhor ao meu coração e ao teu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você não pode virar um monumento da incredulidade, um monumento de tristeza. Não, não, não. Você foi chamado para um lugar melhor. Aleluia. Ficamos em pé nesse momento. A mulher de Ló, irmão, se preocupou somente com o temporal, com as coisas do tempo, com as coisas do aqui e agora. Irmãos, infelizmente muitos estão no caminho de virar estátua de sal, que não acreditam mais nas promessas de Deus, não acreditam na poderosa palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que pregavam a palavra e agora sobem no púlpito ou até em rede de TV para despregar aquilo que pregavam. São monumentos da incredulidade, monumentos de negando a fé, negando a santidade, negando Jesus, negando a volta de Cristo, negando a salvação através do sangue redentor de Cristo. Oh, que Deus venha nos livrar de ser um monumento da incredulidade. Jamais, irmãos, que Deus nos livre e que venhamos sempre temer a Deus, para nunca ficar conhecido um pastor que passou por Blumenau, mas depois de tantas coisas boas que fez, olhou para trás. Jamais, irmãos, se for para qualquer um dos pastores que estiver aqui, olhar para trás, a minha tristeza, com tristeza, ou seja, no coração, mas eu prefiro fazer o funeral de vocês, ou vocês fazer o meu funeral, do que ser conhecido como um pastor que pecou, como um pastor que falhou. Eu prefiro fazer o teu funeral do que saber que você deu as costas para o Senhor.
e virou numa estátua de sal. Glória a Deus! Glória a Deus! Vai demonstrar isso. Chorica, maralachanga. Quantos que estavam conosco, mas hoje são monumento de murmuração, são monumento de incredulidade, são monumento de frieza, são monumentos de negação da verdade do Evangelho. Mas Jesus continua alertando, porque a sua palavra é viva. Não olhe para trás, não olhe para trás. E por que você quer olhar para trás, irmãos? Por quê? Que Deus nos abençoe e que nesta igreja não venhamos encontrar nenhuma estátua de sal, absolutamente nenhuma. Em nome de Jesus, que ninguém venha se perder. Mas se algo está agindo em tua vida, querendo petrificar tua vida espiritual, querendo petrificar teus sentimentos, tuas emoções espirituais, o teu coração, permita que Deus traga vigor para despetrificar aquilo que está querendo petrificar teu coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Sinta Deus segurando na sua mão. Glória a Deus! Glória a Deus! Sinta Deus segurando a sua mão e dizendo: meu filho, não olhe para trás. Meu filho, não olhe para trás. Glória a Deus! Glória a Deus! O próprio Deus resolveu segurar na tua mão. O próprio Deus resolveu dizer: não olhe para trás. Não olhe, irmãos. Todo dia o pecado vem querendo dizer: venha, venha. Mas não olhe para trás. Eu não sei como está a tua vida. Mas se você sente que não está bem, se você sente que precisa, que você andou olhando que alguma coisa não está correta, que precisa melhorar, dobre o teu joelho aí mesmo onde você está. Não olhe para trás. Sinta Deus segurar nas tuas mãos. Deus está segurando as tuas mãos. Ele está dizendo: meu filho, é aqui, caminha aqui, caminha aqui. Aleluia. 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 Pastor Manassés, vem aqui orar. Aleluia. Oramos nesse momento, irmãos. Se você sente dobrar o teu joelho, pode dobrar, porque o Senhor vai segurar as suas mãos e vai dizer: meu filho, eu seguro as suas mãos. Vamos lá. A paz do Senhor a todos. Senhor Deus amado, Pai soberano, Senhor. Meu Deus, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, trazida aos nossos corações, neste momento, ó Pai, nos exortando, Senhor. Deus da glória, pedimos a Ti, Senhor, que venha fortalecer a cada coração, meu Pai. Que Tu venha continuar, Pai, movendo as águas, Pai, de nossas vidas, Senhor, para que possamos a cada dia Te buscar mais e mais, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, os Teus filhos, Pai, que se prostraram neste momento, ó Senhor, meu Deus, diante da Tua face, Senhor, que Tu venha abençoá-los agora, Senhor, que Tu venha extirpar, que Tu venha retirar, Senhor, todo mal, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, meu Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai. Renova, Senhor, as nossas vidas, meu Senhor. É no nome de Jesus, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós clamamos a Ti, ó Pai. Que nada, Senhor,
vem impedir a nossa aproximação a Ti, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que nós te rogamos, Pai, e te agradecemos por tudo. Na presença de Deus, intercede por mim, sempre Coloque-se em pé, pede coloque-se em pé. o Aleluia. Santo Espírito. Oh, chorrica, maralachande, ricamai. Quando estou chorando,